Meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, louvamos ao Senhor por mais esta oportunidade sublime que temos de junto prosseguirmos na sagrada caminhada da busca pela estatura da perfeita varonilidade, baseado sempre com o nosso olhar espiritual no nosso modelo maior, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o nosso tema de hoje: a depravação humana e sua extensão. A imagem de Deus no homem foi totalmente ou apenas parcialmente afetada pelo pecado original. O homem não possui nenhuma capacidade de fazer o bem e desejar sua salvação, ou esta capacidade foi apenas danificada? Afinal, até que ponto o homem pode e consegue ir em direção a Deus? A natureza humana é totalmente ou parcialmente depravada? Eu gostaria de, antes de iniciar a minha proposta propriamente dita para esse tema, sugerir aos irmãos algumas leituras bíblicas. E aí eu sempre peço para os irmãos pausarem o áudio e fazerem a leitura de fato na Bíblia. Jeremias 17, 9, Romanos 8, de 1 até o 11, Efésios 2, de 1 a 3, Efésios 4, de 17 a 19 e 1 João 1, de 8 a 10. Os irmãos podem pausar o áudio, fazerem a leitura desses textos e em seguida retornem para a continuidade do áudio. Um ponto comum, irmãos, do debate entre os teólogos se concentra na pergunta: os seres humanos são basicamente bons ou basicamente maus? E o alicerce sobre o qual o argumento se move é exatamente esta palavra, essa expressão, basicamente. É um consenso praticamente universal que ninguém é perfeito. Nós aceitamos a máxima que diz que errar é humano, inclusive. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso está lá em Romanos 3, 23. A despeito desse veredito da falência humana, em nossa cultura dominada pelo humanismo, ainda persiste aquela ideia de que o pecado é algo periférico, tangencial à nossa natureza. De fato, irmãos, nós somos maculados pelo pecado. O nosso registro moral, ele é repreensível. Mesmo assim, de alguma maneira, nós costumamos pensar que nossas obras más residem só lá na extremidade, na periferia do nosso caráter e nunca penetram de fato no âmago. E basicamente, conforme se supõe, as pessoas seriam inerentemente boas. Eu me lembro que, depois de ser resgatado do cativeiro no Iraque e de ter experimentado em primeira mão os métodos corruptos de Saddam Hussein, eu li uma matéria sobre um refém americano, onde ele declarou que, a despeito de tudo que havia suportado, ele nunca perdeu a confiança na bondade básica das pessoas. Talvez essa visão se apoie, em parte, sobre essa frágil escala de bondade e de maldade que é relativa entre todas as pessoas. Obviamente, algumas pessoas são muito mais perversas do que outras, né? Então, perto de Saddam Hussein ou de Adolf Hitler, um pecador comum como eu e você parece ser uma pessoa muito santa. Entretanto, se nós olharmos para o padrão supremo da bondade, que é aquele que estabelece a palavra de Deus, que é o caráter santo de Deus, nós perceberemos que aquilo que parece ser bondade básica no padrão terreno, aos olhos de Deus, é uma extrema corrupção. Assim, irmãos, a Bíblia ensina, de fato, a depravação total da raça humana. Depravação total significa corrupção radical. E nós temos que ter cuidado para ver a diferença entre depravação total e depravação absoluta. Essa será a minha tentativa ao longo dos meus áudios. Ser completamente depravado significa ser o mais depravado possível. Hitler era extremamente depravado, mas ele ainda poderia ter sido pior do que ele foi. Eu sou pecador, mas eu poderia pecar com mais frequência e com mais gravidade até do que eu faço. Isto é depravação total. Quero, porém, dizer aos irmãos que nenhum de nós é absolutamente depravado, mas nós somos totalmente depravados. Há uma diferença.
Depravação total significa que eu e todas as demais pessoas somos corrompidos na totalidade do nosso ser. Não existe nenhuma parte de nós que não tenha sido tocada pelo pecado. Nossa mente, nossa vontade, nosso corpo estão afetados pelo mal. Nós proferimos palavras pecaminosas, nós praticamos atos pecaminosos, nós temos pensamentos impuros. E a grande prova da inexistência de uma suposta casta de eleitos sobre a terra é que até mesmo estes que pensam ser eleitos, igualmente maquinam ideias pecaminosas, praticam as mesmas iniquidades que as demais pessoas. O que muda é a intensidade e a disposição de um coração, que às vezes, por ser rendido a um caráter obediente ou não a Cristo Jesus, procede de conformidade com esta tendência maior. Todavia, a natureza nos iguala no pecado. E por isso mesmo, nenhum de nós entrará nos céus com a natureza terrena que carregamos agora, por mais piedosos e santos que achamos que somos. O nosso próprio corpo sofre a destruição do pecado. Talvez a depravação radical ela seja até um termo melhor do que depravação total, para descrever a nossa condição caída. Eu uso a palavra radical não tanto no sentido de extremo, mas como um sentido mais próximo do seu significado original. Radical vem da palavra latina para raiz, ou seja, âmago. O nosso problema com o pecado é que ele está enraizado no âmago do nosso ser. Ele permeia todo o nosso coração. O pecado está no nosso âmago e não simplesmente no exterior da nossa vida. É por isso que a Bíblia diz, lá em Romanos 3, de 10 a 12, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É por causa dessa condição que a Bíblia dá o seu veredito. Estamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Estamos vendidos à escravidão do pecado. Romanos 7:14. Somos prisioneiros da lei do pecado. Romanos 7:23. Somos, por natureza, filhos da ira. Efésios 2:3. Somente por meio do poder transformador do Espírito Santo nós podemos ser tirados desse estado de morte espiritual. É Deus quem nos vivifica quando nós nos tornamos feitura dele, conforme está em Efésios 2, de 1 a 10. Este é o terrível quadro da depravação total, da qual nenhum de nós, nenhum ser humano pode escapar. Dentro, evidentemente, das suas próprias forças e méritos. Todavia, irmãos, esta depravação ela não anula a liberdade de escolha do homem. O fato de existirem pessoas boas que praticam atitudes bizonhas e pessoas más que praticam atos altruístas denota que a depravação ela tem um caráter relativista e ela não inutilizou o homem moralmente de forma plena. O ensino calvinista ele exacerba a queda humana e ele conjectura que o homem morto não pode mais responder ao chamado da graça de Deus. Para alguns calvinistas, morto é morto mesmo, em todos os sentidos, e não apenas no espiritual. Seria uma total incapacidade, digamos assim. Nossos irmãos calvinistas se esquecem que a recíproca é verdadeira. Se o homem está morto desse jeito e não pode responder à salvação, seria então obtusidade pensar que ele é culpado pelos seus atos e pecados. Claro que o calvinismo não ensina isso, mas a conclusão é lógica. Se é morto para ser salvo, então também é morto para ser condenado e culpado pelos seus erros. Afinal, morto não erra. Então, se o morto não tem como errar, como é que ele pode ser condenado? Continuando, vamos ver aqui algumas conjecturas de Calvino. Eu tenho a felicidade de ter a obra As Institutas de Calvino. Aliás, recomendo a versão em espanhola, que é a tradução melhor que eu já encontrei das Institutas. Eu tenho algumas referências aqui, algumas frases, citações de Calvino que eu gostaria de compartilhar com vocês. O volume 1 das Institutas, edição especial, as páginas de 97 até 99. Calvino declara: o homem não tem livre-arbítrio para praticar o bem. Depois ele cita Agostinho e diz que o livre-arbítrio está em cativeiro e não pode fazer bem algum. A ideia aqui é mostrar que o homem não pode responder ao chamado de Deus, então somente os predestinados serão ressuscitados e salvos e os demais condenados ao fogo do inferno. Na página 41,
desse mesmo volume, das Institutas, ele diz: Deus não criou todos em igual condição, mas ordenou uns para a vida eterna e os demais para a condenação eterna. Esse é o pensamento de Calvino e dos seus discípulos atuais também. Agora, a maioria dos cristãos entende que o homem é um ser caído e precisa da graça de Deus para receber a salvação. Mas, tocado pela graça, ele pode responder sim ou não ao Salvador. Mas, como vimos, o calvinismo não vê dessa forma. Quando um calvinista diz depravação total, o que ele realmente quer dizer é incapacidade total, o que não tem nada a ver com a depravação total exposta pela palavra de Deus. A doutrina calvinista da depravação ela é despretensiosamente declarada pelos calvinistas como se referindo à incapacidade do homem para livremente crer em Jesus Cristo para a salvação. Disso eu discordo plenamente, porque 2 décadas de estudo teológico profundo jamais me deram essa certeza, jamais me levaram a essa conclusão. Ao contrário do que pensam os nossos irmãos calvinistas, a fé não é um dom que Deus oferece somente a alguns. Todos têm a responsabilidade de crer e quem quer que decida crer, pode crer. Leia João 3,16. Jesus diz, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele acrescenta, quem nele crê não é condenado, verso 18. E ainda, quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, João 6,37. A liberdade do homem. Quem vier a mim, ele impõe isso como uma condicional. Se é uma condicional, é uma possibilidade. Apocalipse 22:17. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba da água da vida. O que é a água da vida, irmãos? Se cada pessoa pode crer, por que então Jesus asseverou de alguns? Pois esta razão eles não podiam crer. Porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isso está em João 12, de 39 a 40, e esse texto é muito citado pelos calvinistas para expor uma suposta comprovação escriturística à ideia de que Deus endurece alguns para que não sejam salvos e a outros ele elege para que sejam salvos. Mas não é nada disso que o texto diz, a resposta ela é encontrada no contexto. Primeiro, a fé ela era obviamente a responsabilidade deles, visto que Deus os havia considerado responsáveis por não crerem. Porque somente 2 versículos antes desse texto, a gente encontra em João 12:37, mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Segundo, Jesus estava falando a judeus de coração endurecido, que haviam visto milagres indiscutíveis, incluindo a ressurreição de Lázaro, está lá em João 11, e que haviam sido muitas vezes chamados a crer antes desse episódio, como a gente vê em João 8:26, o que revela que eles eram capazes de crer. Terceiro, foi a própria incredulidade teimosa que lhes trouxe cegueira. Jesus havia dito, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. João 8:24. Assim, irmãos, foi uma cegueira escolhida, uma cegueira que poderia ter sido evitada. O poder de livre escolha, meus irmãos, ele é parte da humanidade criada à imagem de Deus. Vemos isso em Gênesis 1:27. E Adão e Eva receberam a ordem de, em primeiro lugar, multiplicar a espécie, como está lá em Gênesis 1:28. Segundo, não comer do fruto proibido, como está em Gênesis 2:17. Então, essas duas responsabilidades, elas implicam em capacidade de corresponder. O fato de que eles deveriam obedecer a esses mandamentos implica que eles poderiam obedecer aos mandamentos ou não. Traduzindo, queridos, o primeiro casal foi criado com livre escolha, com livre arbítrio. Até os nossos irmãos calvinistas admitem isso. Ora, se o primeiro casal foi criado com livre-arbítrio, isso mostra que o projeto de Deus para a humanidade é o livre-arbítrio, e não essa perspectiva que é ensinada, que tenta coibir, que tenta restringir da parte do homem, com base na ideia da depravação total, que ele não tenha mais capacidade de atender ao chamado de Deus para a salvação.
Uma vez que o primeiro casal é criado com esta capacidade de decidir livremente, e o segundo Adão, que é Jesus, vem para restaurar a imagem de Deus danificada pelo pecado no homem, então muito facilmente se pode inferir que o livre-arbítrio passa a fazer parte desta capacidade humana. Em Cristo todos nós somos livres. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá, pela graça do Senhor, a capacidade de responder a Deus. O homem não perdeu, de forma alguma, esta capacidade de um modo completo, ainda que ela tenha sido fortemente danificada pelo pecado. Então, o fato de que o primeiro casal deveria obedecer a esses mandamentos implicava que eles poderiam obedecer e também desobedecer. E o último texto narra a escolha deles. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, tomou do seu fruto, comeu, deu a seu marido, que comeu também. Gênesis 3:6. A condenação de Deus que veio sobre eles torna evidente, irmãos, que eles eram livres. Deus perguntou: você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Gênesis 3:11. O que foi que você fez? Então a mulher responde: a serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3:13. As referências do Novo Testamento ao ato de Adão tornam claro que ele fez uma escolha livre pela qual ele se tornou responsável. O capítulo 5 de Romanos, ele chama essa escolha de pecado. Os irmãos podem ver isso no verso 16. No verso 15 é chamado de transgressão e no verso 19 é chamado de desobediência. O mesmo ato é referido em 1 Timóteo, capítulo 2, também sendo chamado de transgressão, versículo 14. Todas essas descrições implicam que o ato de Adão foi moralmente livre e por isso mesmo ele foi culpado pelo que fez. E após a queda, mesmo após Adão ter pecado e se tornado espiritualmente morto, vamos comparar Gênesis 2:17 com Efésios 2:1, e assim pecador por natureza, como está em Efésios 2:3, ele não era depravado completamente a ponto de não poder ouvir a voz de Deus ou de dar uma resposta livre. Porque o Senhor Deus chamou o homem lhe perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu e por isso eu me escondi. Gênesis capítulo 3, versos de 9 a 10. A imagem de Deus em Adão foi manchada pela queda, mas não foi apagada. Ela foi desfigurada, mas não foi destruída. Em outras palavras, a imagem de Deus, que inclui o livre-arbítrio, ela está nos seres humanos após a queda. Essa é a razão do assassínio que está lá em Gênesis 9:6 e até mesmo da maldição que está em Tiago 3:9 e de outras pessoas serem considerados, de outros atos praticados pelas pessoas serem considerados pecados, porque a imagem de Deus foi o homem criado originalmente lá em Gênesis 9:6. E vou mais longe, irmãos. Até mesmo os não salvos têm livre escolha, tanto para receber quanto para rejeitar o dom da salvação que vem de Deus. Jesus assim se refere aos que o rejeitaram. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Mateus 23:37. Será, irmãos, que toda a cidade de Jerusalém estava predestinada para o inferno, então? Jesus condena uma cidade inteira por tê-lo rejeitado. Não havia um único eleito em Jerusalém. E João afirma que aos que crerem em seu nome, que é o nome de Cristo, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. Então, é preciso crer, é preciso ter a decisão de crer para você se tornar um filho de Deus. A verdade é que Deus deseja que todos os não salvos mudem a maneira de pensar, se arrependam, para que ele, como está escrito lá em 2 Pedro 3:9, paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso significa, irmãos, uma mudança de pensamento. Jesus disse aos incrédulos do seu tempo: se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. João 8:24. Por vezes ele declarou que a fé era uma coisa que as pessoas deveriam ter. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. João 6:69. Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? João 9:36. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. João 9:38. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creram. João 10:25.
Então, essa é a razão porque Jesus disse: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. João 3,18. Claramente, então, a fé é nossa responsabilidade e ela está enraizada na nossa capacidade de responder. E essa fé é fruto da graça de Deus universalmente disponibilizada. Porque assim como Jesus morreu na cruz pela humanidade inteira, é vontade de Deus que a humanidade inteira se converta. Por isso mesmo, ele determina que a sua igreja vá pelo mundo afora e pregue o evangelho a toda criatura. Logo, irmãos, aceitar a Jesus não é uma boa obra, como tentam nos fazer crer nossos irmãos calvinistas. Assim como um bote salva-vidas, que é aceito, que é recebido, não é mérito nenhum do náufrago que é salvo por ele. E por fim, eu ressalto e enfatizo a nossa responsabilidade diante da suprema oportunidade que bate às portas dos nossos corações. Você que me escuta nesse momento, que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo Jesus, faça isso agora. Essa responsabilidade é sua. Você precisa aceitar o convite da salvação e assim recebê-la definitivamente em sua vida. Todos nós somos maus e pecadores e todos estamos por natureza destinados ao abismo. Mas aprove a Deus, por amor ao mundo inteiro, enviar seu Filho para morrer na cruz e pagar o preço pela redenção de todos nós. A depravação, ela nos impede de fabricar essa salvação, mas ela não é capaz de anular a nossa livre capacidade de aceitar a oferta de Deus e assim, pelos méritos de Deus, sermos salvos por ele da ira. Que Deus nos abençoe, que a sua palavra gere frutos, sobretudo o fruto do recebimento desta tão magnífica salvação em nossas vidas. Grande abraço a todos, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.